Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gol. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Quando quiseres. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hispanenka. Estamos aqui para falar sobre a Taça de Portugal 2021-2022, que foi vencida pelo Futebol Clube do Porto. Um jogo decorrido entre Porto e Tondela, que se pode dizer, e já falaremos disso mais à frente, que é a grande surpresa desta Taça de Portugal, um clube que acabou por descer nesta época desportiva e na mesma época chega a uma final de uma competição tão importante como a Taça de Portugal, que é a segunda em Portugal. Blanco, e se calhar podes começar pelo percurso do Sporting, também o que é que correu bem, o que é que correu mal e se achas que o Sporting poderia ter chegado mais longe, neste caso, à final. Olá a todos os que nos estejam a ouvir. O percurso do Sporting. O percurso do Sporting foi na taça até, ou seja, já cheguei a dizer aqui que o Sporting nunca conseguiu, nesta época, ser 100% competitivo nas competições de mais regularidade. A taça não é propriamente uma competição de regularidade, ok? Que são eliminatórias passadas ainda, ou seja, primeira eliminatória, na eliminatória em que os clubes grandes, entre aspas, e de Primeira Liga entram, lá para outubro, novembro, se não me engano, e a final é só em maio, portanto ainda há um bom espaçamento. Nesse sentido, tens de ser regular, ok? Mas não são muitos jogos a esse ponto, também não há pontos corridos, não é nada disso. Se bem que na Champions também não há pontos corridos nas fases eliminatórias, tens de ser regular, mas a Champions lá está, é muito mais sistemático. Na taça é diferente. Acho que o Sporting na taça até fez um bom percurso, ou seja, fez um bom percurso, olhando para o percurso inteiro, sem grandes surpresas, não é? O Sporting, contra quem é que foi o primeiro? Foi Casa de Pia, foi Belenenses, isso mesmo, o jogo que eu fui ver. Contra o Belenenses 4-0, em casa com o Varzim 2-1, depois com o Casa Pia 2-1, aqui se calhar já aqui uma maior surpresa, mas saberíamos no final do ano que o Casa Pia não era uma equipa assim tão fácil de bater, e que pronto, subiu no fundo. 4-0 ao Lessa, que ok, Lessa também foi uma grande surpresa desta taça, mas também vamos comparar as realidades dos dois clubes, também não há aqui grande surpresa, acho eu. E pronto, e depois é o jogo com o Porto, que é um jogo com um dos outros candidatos a vencer a competição, e sendo que o Sporting só perdeu para um dos outros candidatos a vencer a competição, nesse ponto de vista não acho desapontante. O que eu acho desapontante é que a qualidade exibicional do Sporting na competição inteira e a qualidade exibicional do Sporting nas meias finais foram coisas completamente diferentes. Eu já disse aqui várias vezes e volto a dizer, o Sporting levou um banho de bola nas duas eliminatórias, melhor, nas duas mãos da semifinal, fez uma boa primeira parte em Alvalade, em que podia ter marcado mais, ou melhor, na primeira parte não marcou, ponto, mas podia ter melhor que o Porto, na minha opinião. A partir daí, marca aquele do Sarabia, logo a abrir a segunda parte. A partir daí, a eliminatória foi toda do Porto. O Porto fez o que quis a eliminatória desde essa segunda parte em Alvalade até ao final do jogo no Dragão. Pronto, ali, ok, lance polémicos à mistura. Mais uma vez, são discutíveis? São. Se é por aí, não é. O Sporting não foi por aí que perdeu o jogo, porque o Sporting, basicamente, depois do gol, não quis jogar mais e pelo menos no jogo em Alvalade. No jogo do Dragão, o Sporting não existiu, ponto. Pronto, na primeira parte, se calhar o Porto, apesar de estar no Dragão e estar a jogar em casa, blá blá, também não quis arriscar muito, não é? E o jogo tornou-se muito a meio campo. Na segunda parte, o Sporting não atacou, ponto. Não criou perigo. O Porto pressionava e condicionava como queria, fazia o que queria. E pronto, e o golo do Porto acabou por surgir justamente. Não é que o Porto tivesse tido assim muitas oportunidades claras, mas o Sporting também não as teve. E o Porto soube aproveitar uma das poucas que teve. E pronto, e é futebol. E para mim, essas duas exibições foram das piores, do pior que houve na época do Sporting. Acho que foi muito por aí. Portanto, a nível da competição no geral, num todo, acabar, ou seja, ser eliminado numas meias finais contra um dos candidatos a vencer a prova e o logo vencedor da prova, desse ponto de vista, não há crise. Agora, a exibição que nos fez perder e sair da competição, muito fraquinha mesmo. Uhum. Bem, eu sobre a campanha do Porto nesta Taça de Portugal, acho que
acabámos por encontrar, como o Blanco estava a dizer em relação ao Porto, nós acabámos por encontrar 2 candidatos ao título. E acho que a partir do momento em que se elimina Benfica e Sporting em eliminatórias da Taça de Portugal, fica também muito difícil dizer que não é um justo vencedor. O Porto começou por encontrar o Sintrense, um clube do Campeonato de Portugal, que venceu por 5-0, e depois o Feirense, também da segunda Liga, que acabou em quarto lugar neste caso, venceu por 5-1, e depois oitavos de final, já 3-0 com o Benfica, e quartos de final com o Vizela, clube de Primeira Liga também, 3-1, e meias finais com o Sporting. Ou seja, aqui em oitavos, quartos e meias, 3 clubes de Primeira Liga, 2 deles Sporting e Benfica, e depois na final Tondela, que embora a época desportiva no fundo, e os jogadores do Tondela já o sabiam quando entraram para este jogo, dependem-se tudo de uma final da taça contra o campeão nacional, o que acaba sempre por ser um pouco ingrato. Acabámos por vencer não com muita dificuldade, sinceramente. Acho que o Porto, principalmente na eliminatória contra o Benfica, sou capaz de dizer que foram dos nossos melhores jogos, sem muitas dúvidas. Ganhar 3-0 ao intervalo, jogar com -1, 45 minutos e mesmo assim aguentar 3-0, acho que foi um banho de bola que o Porto deu, ainda mais do que as 2 eliminatórias contra o Sporting, porque tal como o Blanco estava a dizer, primeira parte bastante dividida, o Sporting a marcar, depois daquele gol do Sarabia o Porto esteve por cima, mas ainda assim não foi uma clara dominância, na minha opinião, até porque lá está, indo com essa vantagem na primeira mão, o Porto na segunda também não arriscou muito e acabou por chegar ao golo, já no tudo por tudo do Sporting, em que as equipas também acabam por estar um pouco mais desequilibradas, e o Porto acabou por aproveitar isso. E, portanto, acho que a dominância do Porto notou-se principalmente na eliminatória frente ao Benfica, ainda mais do que frente ao Sporting. E portanto destaco aqui este, que para mim foi um dos melhores jogos do Porto esta temporada. E é isso, acho que o Porto tem de ser considerado mais que um justo vencedor. O Tondela, e também podemos pegar agora por aí Blanco, acho que acaba por ser unânime de considerar o Tondela a grande surpresa da competição. Não sei, pá, não sei. Então, Ou seja, obviamente, qualquer clube que, infelizmente em Portugal é assim, qualquer clube que não esteja dentro do espectro de 3 grandes, Braga, ou vá, se calhar, numa época normal, Vitória. entrando o Vitória, Uhum. talvez qualquer clube que não esteja neste leque chegar à final seja uma surpresa, Sim, não é? é verdade. Portanto, pode ser uma surpresa tendo em conta a prestação que fez no campeonato, desce e chega à final da taça, é algo que, pronto, não é comum. E pronto, via-se que até a possibilidade de ir à Europa e jogar a segunda divisão, que acabou por não acontecer. E lá está, até o próprio Paco Yassarano, quando é despedido, já alcançou a final da Taça Portugal, mas é despedido por causa da prestação do campeonato, portanto, algo também estranho aqui. Nesse ponto de vista, surpresa. Por mim, eu queria destacar até outros 2 clubes, que foi o Leicester, de quem eu já falei, que uma equipa do Campeonato de Portugal chegar aos quartos e ser eliminada apenas por um dos candidatos a vencer a prova, não é comum, E também. eliminou o Gil Vicente, que é uma Eliminou equipa o que Gil já Vicente. falámos aqui que joga bom futebol. Exatamente. E de relembrar que o único, assim que me vem à cabeça, assim, uma única grande surpresa do Campeonato de Portugal, por acaso não me recordo, não, que a Liga 3 só foi criada este ano, claro. Portanto, foi o Caldas em 2018, mais ou menos, chegar às semifinais da taça e perde para o Aves, que depois vai ganhar a taça. E é assim a última grande surpresa do Clube dos Campeonatos de Portugal. E outra surpresa que acho que também tem de destacar é o Mafra, que alcança, sendo uma equipa da segunda liga, alcança as meias finais e consegue disputá-las mais ou menos bem com o Tondela, mais ou menos com a primeira mão, 3-0 para o Tondela, sem grandes dúvidas. Na segunda, o Mafra está a ganhar 1-0 e as bolas, inexplicavelmente, não querem entrar na baliza. E lá está. Aquilo podia ter muito facilmente a vida ali um 3-0 ou um 4-0 para o Mafra na segunda mão, não concretizar as oportunidades e o Tondela vai lá mais tarde e empatam a 1. Portanto, também dar aí essa nota destas 2 equipas, mas sim, obviamente, mérito para o Tondela também da forma como chega e também no contexto curioso em que chega. Uhum. Sim, eu até dizia Tondela mais do que o Lessa, e o Mafra já fala a seguir, mais pelo percurso que cada uma das equipas teve. Na questão em que o Lessa
nos oitavos de final eliminou o Paredes. Depois lá está, nessa quarta eliminatória acabou por eliminar o Gil Vicente. E antes disso tinha eliminado o Aroca, uma equipa que também é de primeira liga. E neste caso o Mafra, tal como estavas a falar, essa eliminatória, eu acho que acabou por ser bastante ingrata, mesmo com uma derrota por 3-0 na primeira mão. Eu sinceramente achei que era possível o Mafra dar a volta e até ter saído com um resultado melhor na primeira mão. Eles nos quartos de final tinham eliminado o Portimonense por 4-2, os oitavos de final 3-1 o Moreirense, e na quarta eliminatória eliminaram o Vila Franquense por 1-0. Ou seja, aqui também, principalmente nos oitavos e nos quartos, duas equipas difíceis, teoricamente superiores ao Mafra. O Mafra, que é uma equipa que tem vindo a subir e a melhorar bastante a fase em que, ou melhor, a qualidade de jogo, principalmente, e isso também se deve ao seu treinador, o Ricardo Sousa. Gosto muito de ver o Mafra a jogar, ele que já lá está há cerca de, acho que entrou a época passada e fez esta inteira, acho que sim. E acho que tem vindo a melhorar bastante, e o Mafra agora, com uma percentagem a pertencer ao lendário Marcelo. Vamos ver também que tipos de investimento é que pode fazer, e acredito que um dos seus objetivos seja chegar à Primeira Liga. Não digo na próxima época a sua luta na Segunda Liga seja já esta, mas nas próximas épocas acredito que o Mafra pode sonhar com isso, e esta chegada às meias finais acho que é um passo importante e um sinal positivo desse crescimento que o Mafra tem vindo a fazer desde que subiu à Segunda Liga. E agora, pegando aqui no oposto, e sinceramente não sei quem é que queres pegar, Blanco, quem é que achas que foi a maior desilusão? Quanto a desilusões, acho que seria fácil pegar no Benfica, não é? Não só pelas exibições não convincentes antes de jogar com o Porto. Relembro, por exemplo, do Benfica estar a jogar com agora estou aqui a ir buscar o nome, já não me lembro. Mas, contra o Trofense, exatamente, teve de ir a prolongamento. Jogadores do Benfica a fazer antijogo num jogo teoricamente fácil, portanto também não foi uma exibição do outro mundo. Depois 4-1 ao Passos Ferreira, ok. E nos oitavos de final perde com o Porto e nesse jogo nem consegue bem competir. Se no da Liga, que foi 2-3 dias antes, ainda talvez conseguisse competir, neste não acredito, até porque havia algumas ausências. E se calhar era fácil pegar no Benfica, mas acho que para não pegar no Benfica, vou pegar no Braga, que foi eliminado na mesma ronda, nos oitavos de final, pelo Vizela, que, ok, é uma equipa de Primeira Liga, bem trabalhada, mas que, enfim, tendo em conta o historial do Braga, sendo que o Braga era campeão em título desta competição, tendo em conta esse historial, não era todo previsível que isso acontecesse, mas também é um marco um pouco da imprevisibilidade que marcou a época do Braga toda, e que, pronto, tanto de exibições muito boas a nível europeu, por exemplo, como deste tipo de exibições a nível nacional, ia muito variante. Foi esta basicamente a época toda do Braga, um zigue-zague entre boas e más exibições, e acho que este jogo com o Vizela é um pouco a marca disso. Portanto, acho que é um pouco por aí. Disse que ia pegar no Vitória, porque, primeiro, estas equipas de Primeira Liga entram todas na terceira eliminatória, e o Vitória, o seu primeiro jogo foi contra o Oliveira do Hospital, e venceu apenas por 1-0, um jogo que não foi nada convincente por parte do Vitória, ainda com Marcos Edwards, que foi ele a marcar o gol da vitória. E quarta eliminatória é eliminado pelo Moreirense, um Moreirense que, como sabemos, não faz uma época nada convincente, mesmo em termos de campeonato. E o Vitória, tal como... E mesmo assim, estou agora aqui a ver o jogo, o Moreirense estava a vencer por 3-0 o Vitória, e o Vitória marca um gol aos 89 e outro aos 93. Ou seja, podia ter saído aqui com uma derrota muito mais pesada do que saiu. E até porque por uma equipa como o Vitória não pode ser normal e não pode ser recorrente perder em fases tão escassas numa Taça de Portugal. Já tinha acontecido ano passado, também perderam na quarta eliminatória, mas sabe-se perfeitamente que o Vitória é clube de chegar a finais, já chegou a várias, uma contra o Futebol Clube do Porto, outra contra o Benfica ainda há menos anos,
E portanto tem de ser uma equipa que tem de aspirar muito mais. Nestes últimos 3, 4 anos não o tem conseguido fazer na Taça de Portugal principalmente, e acho que acaba por ser uma desilusão e também um resumo, diria eu, de quase toda a época do Vitória, tal como falámos aqui no último episódio sobre a Liga. Foi uma das equipas de desilusão, até por não ter chegado à Europa, e acaba por terminar a época com o 7º lugar, se não me engano, uma derrota na quarta eliminatória da Taça de Portugal, e já agora não me lembro onde é que eles ficaram na Taça da Liga, mas deve ter sido na fase de grupos, exatamente, fase de grupos. E portanto uma época bastante mesmo má para o Vitória, e veremos como é que eles recompõem para o próximo ano. E agora aqui acho que podemos falar um pouco sobre o jogo da final, Blanco. Não sei se viste, a verdade é que estavam a dar jogos Havia bastante muita coisa ao importantes mesmo a essa tempo. hora. Pronto, vi a segunda parte, vi mais a segunda parte, que havia, em minha defesa havia muita coisa a acontecer a essa hora, Verdade, é Premier, verdade. Série A, F1 antes, portanto. Então, mas força, o que é que achaste do jogo? Esta do jogo, achei um jogo tranquilo, ou seja, Porto claramente por cima, a criar mais oportunidades, pronto, depois tem penalti, ok, o costume no fundo, e lá está, a partir do gol o Porto também se torna um bocadinho mais confortável, depois vão para o intervalo a ganhar 1-0, se não me engano, e depois surge o segundo gol, e aí o Porto se calhar relaxa um pouco, e sinto isso porque o Tondela foi lá primeiro uma vez e depois à segunda marcou o gol. Só que o Porto mostrou que não estava na brincadeira, para brincadeiras, e tipo mal o Tondela marca, o Porto marca outro, e pronto, entretanto o Porto também tinha falhado um penalti, entretanto. Portanto, lá está, 2 penaltis assinalados, um marcado, outro falhado, mais 2 jogadas que dão em gol, 4 oportunidades claras, acho que dá para perceber que tipo de domínio é que foi o do Porto na final, acho totalmente justo, sim. E acho que é um pouco por aí. Também uma nota só sobre a final é que achei o contexto esportivo, ou o contexto de fãs e de adeptos à volta uma coisa muito triste, e acho que é uma coisa que marca o nosso futebol no fundo, sendo que isto é uma final em que em teoria todas as finais são 50-50, foi triste ver o Jamor tipo 90-10, tipo 90% Porto e 10% Tondela, nesse sentido. Triste, lá está, nada, quer dizer, muita coisa contra o Porto, mas neste caso nada contra o Porto, e acho mal a nível desportivo não haver mais representatividade, e pronto, dar também essa nota. As imagens chegaram do Jamor completamente azul numa final, achei mau, digamos assim, mas lá está, isto é uma crítica ao Porto em si. Uhum. Sim, isso quanto aos adeptos, Tondela acho que tem 5.000 habitantes e o Jamor tem 37.000, portanto nem que fossem todos os habitantes de Tondela conseguiriam fazer daquele 50-50, o que acaba por ser triste, obviamente. Percebo, mas se tu, ok, agora sei lá, a população de Lisboa deve ter o quê? 1 milhão? Mais ou 1,5 menos. milhão para aí, sim. Pronto, 1,5 milhão. Há 6 milhões de adeptos do Benfica. Também dá para fazer o exercício contrário, não é? Sim, não, mas lá está, essa é a questão, os clubes mais pequenos, neste caso do centro, principalmente os que não são do litoral, terem ainda menos adeptos do que os seus próprios habitantes. Ou seja, os clubes grandes, obviamente, que têm mais adeptos do que os seus habitantes. Sim, Isso claro. é sem dúvida. E até recordo a final daquela Taça de Portugal do Sporting frente ao Aves, os adeptos do Aves, não digo que fosse 50-50, mas se era 30-40, acredito que fossem. Quase que preencheu aquela curva, neste caso acho que era a Sul. E portanto acaba por ser diferente, obviamente. E é sempre triste. A verdade é que os adeptos de Tondela quase estavam rodeados por adeptos do Porto, porque tinham ali uma faixa que eram só adeptos do Tondela, mas depois era tanto do lado esquerdo como do lado direito deles, eram só adeptos do Porto. E portanto, obviamente que isso acaba por ser triste e reflexo do nosso futebol. E lá está, são daqueles problemas muito difíceis de resolver numa só geração, e que infelizmente, muito provavelmente, não veremos essa solução a chegar, diria eu, enquanto estivermos vivos. Quanto ao jogo em si, acho que o Porto entrou bem, um gol de penalti, que era penalti,
de Mehdi Taremi, mas sinceramente acho que depois desse primeiro golo o Porto não esteve muito bem e notei também que o Sérgio Conceição não gostou muito, foi para o balneário ao intervalo chateado. E depois sim, no início da segunda parte acho que o Porto entrou com mais força. O problema é que logo a seguir a ter marcado o segundo gol, no início da segunda parte aos 52, com o gol do Vitinha, voltou a adormecer e a criar menos oportunidades de gol, e o Tondela foi lá um grande cabeceamento do Neto Borges, fez um grande gol, e a partir daí sim o Porto desportou para o jogo, porque essa também é uma das grandes características do Porto, penso esta época, é a capacidade de compreender os momentos do jogo e saber quando é que tem de dar o quê. Todas as equipas têm essas fases de adormecer, mas o Porto é daquelas que sabe quando acordar, e mostrou isto nesse jogo, um minuto depois do Tondela ter feito o 2-1. Numa grande jogada, o Taremi acabou por fazer o terceiro do Porto e a fechar completamente o jogo, e acabou, acho eu, por ser uma vitória bastante justa. E lá está também o reflexo da campanha do Porto ter eliminado o Sporting e a Benfica. É verdade que não é uma final, e obviamente que no ambiente dos adeptos, tanto de Porto como de Tondela, nota-se isso, não é uma final entre os três grandes, ou com Braga, ou a Vitória, ou o que for, mas é uma vitória que sabe sempre bem, por lá está, termos eliminado os dois rivais, e ter feito a dobradinha nesta época. O Sérgio Conceição, que é o único treinador a fazer duas dobradinhas enquanto treinador do Porto. Como falei no episódio passado, fica aquele amargo de boca por não termos chegado mais longe na Liga Europa. Quem sabe poderíamos ter acrescentado aqui um troféu para além da Taça de Portugal, mas acho que a Taça de Portugal fecha, e bem, uma época bastante positiva do Porto, com muitos altos e baixos, com muitas perdas. Luís Dias é obviamente a principal, e o Porto não se deixou ir abaixo por causa disso, e portanto acho que é uma época bastante positiva. Blanco, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa quanto à Taça de Portugal. Não, pronto, destacar já agora, já que estás a dar espaço, o melhor marcador, João Rodrigues, do Caldas da Rainha, a representar mais uma vez uma boa localidade na região oeste. Portanto, parabéns, neste caso aí. Muito bem, então depois disso podes anunciar o teu facto. Um facto, só para dizerem que eu não sou clubista, já que no último episódio foi um facto um bocado clubista, posso admitir. Venho-lhes falar dos treinadores que venceram a dobradinha 2 ou mais vezes em Portugal. Portanto, ou melhor, exatamente 2 ou mais vezes em Portugal. Portanto, Sérgio Conceição, que consegue este ano e em 2020, portanto em 19-20, Cesabo e Autoglória, que só não fez isto 2 vezes, como fez 3. Ele que também é dos poucos treinadores portugueses a ter passado pelos 3 grandes, ele e Fernando Santos, se não me engano. E pronto, eu acho que isto prova um bocadinho a longevidade, entre aspas, de Sérgio Conceição. Porque Sérgio Conceição, o seu período no Porto pode não ter sido mais regular, porque uma época campeão, o Porto vai abaixo e só depois é que volta. E é um pouco assim desde a chegada de Sérgio Conceição ao Porto. Mas deu muito, e acho que é tipo o segundo treinador com mais títulos pelo Porto, se não me engano. É uma coisa deste género. E lá está, acho que sinto que muitos adeptos do Porto não o valorizam o suficiente. Atenção, eu como sportinguista, a ideia que eu tenho do Conceição é um pouco condicionado pelo seu comportamento fora de campo, que, atenção, sou menino suficiente para admitir que este ano melhorou bastante. Porque o Porto teve invicto quase o campeonato inteiro, mas isso é outra questão. Se calhar, e pronto, lá está. E depois existe aquela questão de ok, foi ter com o jogador Tondela no final, um belo ato, não foi festejar para consolar o adversário, certíssimo. Agora, se tivesse perdido, faria o mesmo? Não sei. Isso são coisas de fora de campo, não me interessam neste momento. O que me interessa é dar os parabéns porque fez uma boa época dentro de campo, e é isso que, pronto, no fundo nós analisamos aqui, ou tentamos analisar, obviamente com as picardias do costume, mas é isso que tentamos fazer. E lá está, também dar este destaque positivo ao treinador do Futebol Clube do Porto. Rocha, o teu momento cultural. Bem, o meu momento cultural vai ser bastante clubista, bastante, por duas razões, e por isso é que também trago aqui. Uma, porque vai ser provavelmente os últimos episódios que vamos falar do Porto esta época,
e portanto nada melhor do que fechar com uma reportagem em que o Porto foi campeão. E a segunda razão é porque o jornalista foi o Pedro Sepúlveda, que foi o jornalista que já veio aqui ao podcast, nos seus primórdios até, foi um dos primeiros convidados que nós tivemos. E já agora podem ir ver esse episódio. E portanto, basicamente é uma reportagem no dia em que o Porto foi campeão, ou melhor, é que recebeu a taça, em que acompanhou Pinto da Costa durante o dia quase todo, e que se chama Um Porto de 40 anos. E é isso. É uma reportagem interessante para alguns, 40 anos que não disto, para né? muitos. É pegar nisso, obviamente, pegar nos 40 anos disto. Tá bom, pá, tá bom. Bem, foi mais uma época, fechámos a Liga, fechámos a Taça de Portugal, fechámos a época desportiva no fundo. Então O que é não. que tens ainda entretenimento para a semana, pá? Tens o quê? Portugal tens o play-off da Estava a subida e falar de descida. Portugal, ok. Sim, sim, sim. Estava a falar da Liga dos Campeões. Não, Ainda não. assim, Portugal, se quiseres ir ao Jamor, dia 28, há a Taça de Portugal É Feminina. verdade, já tínhamos falado disso aqui. Pronto, É não verdade. fico. Ainda há Campeonato de Portugal na semana a seguir, tem calma. Olha, também há distritais que quiserem ir ver. Não, à vontade, força. Isto é época desportiva nunca acaba, pá. Isso é verdade. Não, estou a falar dos séniores masculinos profissionais. Não sei se o Campeonato de Portugal já é Já considerado agora, profissional. felicidades à equipa de futsal do Sporting por ter conquistado mais uma Taça de Portugal. Pronto, felicidades a todos os que vocês quiserem. O que eu queria dizer era Taça de Portugal e Campeonato está fechado. Duas das principais competições em Portugal, ou melhor, as principais. Iniciaremos a próxima com a Supertaça. Novamente, um Porto Tondela, porque também vai acabar por ser estranho, já que o Tondela vai estar a jogar na segunda Liga. Mas acredito que vai ser um bom jogo. Começar com um título seria sempre importante para o Porto. Veremos se é isso que acontece. E é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo! Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!